um pouquinho de cal, depois a gente volta em argamassa. Na verdade, esse aqui é um dos ingredientes mais antigos das argamassas. Antes da invenção do cimento Portland, as argamassas eram basicamente cal e areia. Cal é o nome popular do hidróxido de cálcio. Cal hidratado, óxido de cálcio, cal virgem. Então, o óxido hidróxido de cálcio tem esse nome cal, né? Então, é um dos ligantes que nós temos. E ela é chamada de um aglomerante aéreo, não porque reage com ar, mas ela reage com ar. Porque ela não é muito estável em água, assim como o gesso. Tanto o cal como o gesso, depois que reagirem e endurecerem, se você colocar em água, eles vão dissolvendo lentamente. O cimento Portland não, por isso que ele também tomou grande parte do uso. Agora, a principal característica do hidróxido de cálcio não é reagir com água. Esse cara aqui reage com água. Esse cara aqui não. Ele reage com a atmosfera e nós vamos ver já já como ele reage. Cal tem muitos usos. O uso em construção, que é o que começou o grande uso de cal, hoje é o menor deles, né? Tem declinado cada vez mais isso aqui, ó. Isso aqui é uma estatística que já não é moderna. Outros usos é maior do que em construção. Antigamente era quase que só construção. À medida que veio a Revolução Industrial e a indústria cresceu, se descobriu que o óxido hidróxido de cálcio tem muitos usos em processos industriais normais. Neutralização de ácidos, é a base da escória. Aquela escória que a gente faz, a escória de alto forno, é o cal, hidróxido de cálcio. O cara joga cal em cima da produção do aço, que vai puxar as impurezas, e uma das impurezas é sílica, vai formar um subproduto lá que é um silicato de cálcio amorfo, que é a escória de alto forno. Então, os usos de cal industrial, devido à sua composição química. O uso de cal em construção, devido à sua capacidade de se combinar com a atmosfera e endurecer. Né? A maior parte era uso em argamassa, se usava muito para estabilização de solos. Você mistura cal no solo, e aí, devido à reação com a atmosfera, o solo fica mais compactado. Né? Você pode misturar com sílica e colocar em autoclave, fazer uma reação de formação de silicato de cálcio hidratado, e assim caminha. Mas nosso principal interesse aqui está nas argamassas, né? Tanto de assentamento como de revestimento. Muitos dos edifícios históricos, sua argamassa basicamente é cal e agregado miúdo exposto à atmosfera. O cara mistura isso com água e aplica. E aí, se você tiver paciência, o sistema vai reagir e endurecer. O uso de estabilização de solo é porque na presença do sílica que tiver aqui e a atmosfera, ele vai formar produto de hidratação ou vai endurecer por si, e essa base fica mais resistente para as camadas que vêm. Então, o cal é usado para estabilização de solo, como subbase de pavimentos, ou em vias vicinais, né, onde a estrada não é asfaltada, o cara joga um pouco de cal, mistura, a capa de cima fica um pouco mais resistente. Muito usado para tratamento de água, né, devido às suas funções de alteração de pH, floculação, neutralização, né, se encaminha. O cimento romano do passado basicamente vinha da onde? De onde todo o Portland veio? Veio dessa existência da cal. O hidróxido de cálcio, que é aquela mesma representação que a gente usa no cimento Portland, com sílica, sempre vai formar um silicato de cálcio hidratado. Então, o que o cimento romano fazia? Pegava o hidróxido de cálcio, misturava com cinza, a água reagia, faz cimento. Tem gente que faz isso. No Rio Grande do Sul, o pessoal chama de cal hidráulica. Você tem uma cal que tem um pouco de sílica amorfa, ela por si só reage. Então eu posso pegar cal, misturar com sílica, joga água, é um cimento que reage muito devagar, mas no final chega em produtos de hidratação. Agora, o maior uso dela é na forma de óxido ou hidróxido. Né? O óxido de cálcio é muito fácil de fazer, porque você vai pegar uma rocha calcária, que é o carbonato de cálcio, vai esquentar a 600, 700 graus, ele vai a óxido de cálcio. Né? Então, KCO3 vai a CaO. Nesse processo, ele emitiu o CO2. Até aí, a gente vai achar que ele é um vilão, porque isso é o mesmo CO2 que a fabricação de cimento emite. Mas a sacada da cal, que esse CO2 que ele emitiu, depois ele vai recuperar. Então, no final, ela é
bacana do ponto de vista ambiental. A virgem é a forma de óxido de cálcio, né? Essa é a nomenclatura. Peguei a rocha calcária, aqueci e virei óxido de cálcio. Esse cara é chamado de cal virgem. Porque se você colocar esse cara em água, ele vai se transformar em hidróxido de cálcio. Na natureza, a cal pura é chamada de calcita, carbonato puro, mas a maior parte das vezes ela está combinada com magnésio. Dependendo do teor de magnésio, ela muda de nome para dolomita. Então você tem as cales calcíticas e as cales dolomíticas. O magnésio faz com que ela reaja um pouco mais devagar. Então as melhores cales são as calcíticas, puras. Mas no Brasil não tem muito. No Brasil quase todas as cales são dolomíticas, com teor de magnésio em substituição ao cálcio. São íons muito parecidos. A hidratação, como é que era feita no passado? Simples. Ainda é feito no Brasil só em Curitiba isso. Você pega a cal virgem, coloca numa piscina com água e espera. Né? Quanto tempo você espera? Ué, quanto você quiser. Porque ela vai virar hidróxido e vai ficar estável na forma de hidróxido em água. Então os romanos maturavam a cal por anos. Né? Faziam óxido, faziam uma piscina, jogavam água e largavam. Tinha calas que ficavam 3, 4, 5 anos maturadas antes do cara usar. E quando ela passa de óxido para hidróxido nessa piscina, botar lá 10 quilos de cal para 50 litros d'água, depois que ela virou hidróxido, tudo vira igual um creme. Fica super cremoso, né? Mistura areia, joga na parede e fez argamassa. Ou mistura areia, um pouco de cinza, fez argamassa. Quando ele misturou cinza, ele vai formar o silicato de cálcio, como aqui está. Os romanos usavam muito. Se você não puser a cinza, aquela cal que reagiu com a água virou hidróxido. E aí nós vamos ter que entender o que o hidróxido, como ele se transforma na presença da atmosfera. Nós já vimos que o hidróxido de cálcio, na questão do cimento Portland e umidade, ele volta a carbonato, né? Que é aquela lixiviação, aquelas estalactites. Então a cal, na verdade, quando é um hidróxido exposto ao ar, na presença de umidade, ele vai virar carbonato de cálcio. Então se você pegar uma cal, fazer uma argamassa de cal, aplicar numa parede, esperar, daqui a 1 ano, a tua parede é puro carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, pelo que eu me lembro, é uma rocha, né? Então você faz um revestimento que é quase que um mineral monolítico. O problema é que isso é lento. Chove antes, ela escorre antes de ter endurecido, por exemplo. Então isso é muito usado em países que dá tempo de não chover antes disso ter acontecido, né? Mas é um material extremamente legal para isso. A rota de produção é simples. A pedra, eu quebro a pedra, eu esquento até virar o óxido, eu moo ela para ficar um pó fininho e hidrato. O problema é que aqui eu vou emitir o CO2. Esse cara que é o hidróxido de cálcio, eu vou mostrar para vocês que depois ele fixa o CO2 e volta a carbonato. A temperatura de calcinação é maior que a do gesso, mas é relativamente baixa. Então o combustível que entra aqui é menor do que num forno de cimento, por exemplo. Então são umas imagens da britagem. Esse é um forno, né, para calcinação, um forno moderno. O grão está entrando aqui, o ar quente sobe e com isso daí ela se transforma. Essa reação de passar do carbonato para o óxido é uma reação que vem de fora para dentro, né? É óbvio, porque a temperatura é mais quente fora do que no miolo do grão. E dependendo do teu ciclo térmico, se ele é muito rápido, se o cara passa muito rápido no forno, só a casca vira óxido e o miolo continua carbonato, né? Então você tem que deixar o tempo suficiente para tudo ser transformado em carbonato. Senão isso aqui é um carbonato, então na verdade vai ter óxido só na superfície. Isso pode ser um problema que a gente vai ver já já. Depois esse cara vai ser exposto à água, né? Sem entrar em muitos detalhes da fabricação, tudo que a gente quer que seja reativo não pode estar perfeitamente cristalizado. Então quando eu pego o meu carbonato, esquento a 800 graus e formo um óxido na superfície, eu tenho que resfriar rápido.
Se eu resfriar devagar, ou ficar muito tempo em alta temperatura, esse cara cristaliza tão bem, que se você colocar em água ele não vai virar hidróxido mais. Ele fica feliz na forma de óxido. Então o óxido que vira hidróxido é o óxido que foi mal queimado, que é a maior parte deles. Se você colocar esse cara aqui a 800 graus por 2 dias, ele cristaliza tão perfeito que esse cara não, se jogar água, ele vai continuar como óxido. Aí é o que nós chamamos calcinado à morte. Mesma coisa da escória de alto forno. Se você resfriar ele muito devagar, ele também cristaliza perfeito. Então, para os materiais serem reativos à temperatura ambiente, isso vale para qualquer sistema, ele nunca pode ser muito estável. E um cristal perfeito é estável. Então, os cristais têm que ser mal formados aqui, né? Esses são exemplos de calcinação em diferentes temperaturas. Perfeitamente cristalizado, calcinado em temperatura muito alta, esses grãos estão perfeitos, tudo arredondados. Esse cara aqui nunca vai reagir, ele vai ficar óxido aqui. Esse cara aqui, ó, é um mármore natural, calcinado só por 2 horas. Cria uma estrutura toda irregular, mal cristalizado. Esse cara é reativo. Esse cara aqui já não é mais reativo. Então, quando esse cara em presença de água vai a hidróxido, o magnésio também é a mesma coisa. Fases supercalcinadas não tendem a reagir e é um problema de mercado. Você não pode comprar uma cal supercalcinada. Bom, o que interessa para vocês, como ela endurece, né? A cal, quando passa de virgem, de óxido para hidróxido, está em desuso na construção por um pequenino problema. Essa reação dessa cal mal calcinada, passando de óxido para hidróxido, é extremamente exotérmica. Sendo extremamente exotérmica, esquenta muito. Tanto que isso aqui às vezes é usado para esquentar até comida. Você não quer botar fogo, tem um pouco de cal virgem, água, mistura um dos dois e coloca a marmita em cima. Esquenta tanto que a sua panelinha aquece. Isso era uma técnica usada pelos exércitos para esquentar comida no meio da batalha sem fazer fumaça. A reação é extremamente exotérmica e o pH extremamente alcalino é causticante. Se você puser a mão nisso, você queima a mão mesmo, né? Então, as questões de segurança de trabalho aqui são muito grandes, né? Então, cada vez se usa menos, né, a cal virgem, hidratando na obra. Quando eu era pequeno, eu lembro quando meu pai construiu a casa, eu usava cal nas argamassas, tinha um coxo de cal, né? Então o cara comprou cal virgem no início da obra, jogou lá e encheu de água. E largou 1 ano e meio, 2 lá, maturando, era uma prática antiga. Hoje isso aí é muito comum ainda só em Curitiba, onde tem várias fábricas de cal. O normal agora é hidratá-la já na forma de hidróxido, né? E aí como é que é um hidratador? O cara vai pegar uma máquina, essa cal que acabou de ser convertida em óxido, lá no forno, carbonato virou óxido de cálcio. No que ele está esfriando, o cara já joga água, né? No que ele já joga água, ela já vira hidróxido. A hora que ela chega no teu saco embaixo, ela já é um hidróxido de cálcio. É uma cal já hidratada, que é o que vende no mercado, né? A cal hidratada, que é esse cara aqui, ou pode ter magnésio também, vai reagir com CO2 atmosférico e volta ao carbonato. Então aquilo que ela liberou no processo de calcinação, o carbonato virou óxido de cálcio, quando ela se converteu de volta em carbonato, ela fixa novamente. Então ela fixa todo o CO2 que ela emitiu, né? Só que essa não é uma reação só com ar, é preciso presença de umidade. Então se você deixar o hidróxido de cálcio numa superfície seca, ele vai ficar hidróxido de cálcio. Ele precisa da umidade para dissolver as fases, formar ácido carbônico, para o ácido carbônico reagir com o CO2 da atmosfera. Aí vai a carbonato. Então é uma reação em sequência, né? Sem umidade não tem reação. Então eu vou pintar de hidróxido de cálcio. Eu espero. Se usa muito tinta de cal hidratada, né? Naquelas casinhas gregas branquinhas, o cara pinta com cal. Porque ele sabe que aquela camada de pintura de hidróxido de cálcio, na presença de umidade, vai virar carbonato. Então a pintura branquinha daquelas casinhas gregas é uma casca de carbonato. Carbonato é casca de ovo. É um material extremamente estável, extremamente resistente. Bom, então o ciclo é fechado.
você mete energia para pegar o carbonato, converter ele em óxido. O sistema libera energia quando você coloca em água e ele vira hidróxido. E aí ele libera energia novamente quando ele reage com a atmosfera e volta a carbonato. Então aquilo que ele emitiu, aquilo que ele absorveu, ele emite novamente e fecha o circuito. Então hoje o pessoal tende a querer voltar ao uso de cal em argamassas por questões ambientais. Aumenta a fração de um material que fixa CO2. Como as reações delas eram mais lentas do que a do cimento Portland, com o tempo ela foi indo em desuso. Mas hoje há várias argamassas que voltam a aumentar o consumo do hidróxido para poder recarbonatar e fixar CO2. Bom, a norma de cal tem a ver com CH1, 2 e 3. Na verdade, 2 nem existe no mercado, é 1 e 3 é o teor de carbonato. O teor de carbonato é medido no ensaio de perda ao fogo quanto de CO2 emite, né? Eu ponho lá, esquento até emitir o CO2. É a perda de massa. Sabe que a 700 graus vai perder CO2. Né? Então, o teor de CO2, por que é o teor de CO2? É o teor de carbonato que tem na minha argamassa. Se você colocar um hidróxido de cálcio perfeito, que não tem nenhum carbonato que ficou no centro, você vai esquentar esse cara em temperatura baixa, ele vai liberar água e você vai esquentar até 800, não vai acontecer mais nada. Porque o CO2 do carbonato só vai sair perto de 800 graus. Você vai pegar esse cara aqui, então vai esquentar até perto de 800 graus. Se ele perder massa em 800 graus, é que ele está perdendo CO2 do carbonato. Então, em função dessa perda de massa, ele calcula quanto de carbonato não convertido em hidróxido de cálcio o sistema tem, e é o que define a qualidade da cal. A cal realmente pura é totalmente baixíssimo teor de carbonato. Agora, ela também pode perder massa, porque se ela vai ficando no estoque por muito tempo, vai pegando saco no estanque, tem umidade, ela vai convertendo carbonato lá no depósito, né? Então eles medem o teor de carbonato na fábrica e no depósito, que é a que você está comprando. Porque ninguém vende embalagem estanque, né? As embalagens são permeáveis, então com isso o cara mede. Isso aqui é uma norma básica de cal, CH1, CH3 que tem no mercado. CH3 é uma cal menos pura, tem maior teor de carbonato. Os benefícios da cal é esse aqui realmente. Bom, tem ensaio de controle, não vou querer passar muito para vocês. A cal tem que ser totalmente solúvel em ácido e ele sabe quanto em função da estequiometria de massa ela pode perder nessas temperaturas. Então o cara, quando quer saber se a cal é pura, joga no ácido. Se ela é pura, fica assim, ó, totalmente transparente. Se ela tem quartzo ou outras contaminações, ela deixa uma borra no fundo. Essa é uma cal contaminada, né? E aí ele vai vendo, ó, óxidos totais, quanto maior o teor de resíduo insolúvel tiver, quanto maior o teor de resíduo, menos pura é a sua cal, né? Bom, vou voltar para a argamassa, que os problemas daqui para frente são os mesmos. Então o que interessa em cal para vocês é imaginar essa reação, que ela vem do carbonato, vai ao óxido, o óxido vai hidratar, vai virar um hidróxido, esse hidróxido vai voltar a carbonato. Se eu utilizá-la em argamassa, eu quero utilizá-la na forma do hidróxido. Se eu colocar ela como óxido na parede, aquele problema de liberação de calor, mudança de volume, retração acontece na tua parede. Então o pior problema é quando você compra uma cal e coloca ela cal virgem na parede. Tem que colocar ela hidratada, para não ter problemas de fissura na parede. E a tendência é que se encontre só cal hidratada no mercado, cal virgem cada vez menos, e ela é vendida para setores industriais. Então é um ligante, não é utilizado em concreto, é utilizado só em argamassa, né, basicamente, e a sacada é a carbonatação. Eu posso combiná-la com cinza volante e fazer um cimento in situ, que é o que os romanos faziam, que são as cales chamadas hidráulicas. Porque aí o produto que for formado vai ser um CSH. No caso da cal pura, o produto formado vai ser carbonato de cálcio, que tem uma certa solubilidade. Tranquilo? Então é só como diria, um apêndice da aula de hoje.